Olá pessoal, e aí, como é que estamos? Hoje a gente vai falar sobre cargas elétricas, certo? Quando a gente fala sobre cargas elétricas, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são os efeitos causados pelas cargas elétricas, né? Ou uma descarga elétrica, um raio, ou o cabelo arrepiado da menina por eletrização estática aí, certo? Mas para a gente falar sobre cargas elétricas, a gente tem que entrar na matéria, certo? Literalmente entrar na matéria e saber do que a matéria é composta. Hoje a gente já sabe, através de vários estudos, que a matéria ela é composta por moléculas, certo? E se a gente aumentar ainda a lente desse nosso microscópio e diminuir, a gente vai ver que as moléculas são compostas por átomos, certo? E esses átomos, se a gente verificar, esses átomos eles ainda são compostos por 3 moléculas ainda menores, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons, certo? Prótons, nêutrons e elétrons, aqui é a representação, como está representado aqui. Os prótons e os nêutrons, eles vão ficar na região central, em que a gente vai chamar aqui de núcleo, certo? Prótons e nêutrons. O elétron, ele vai ficar em uma região em torno dos prótons e nêutrons, certo? Orbitando aqui em torno do núcleo. É a região que a gente vai chamar de eletrosfera, como está representado aqui na figura, certo? Os prótons e nêutrons são partículas eletrizadas que apresentam comportamentos opostos. E convencionalmente, ficou convencionado que os prótons são partículas eletricamente positivas. E os elétrons são partículas eletricamente negativas, certo? Já os nêutrons são partículas eletricamente neutras. Então, os nêutrons eles não vão influenciar na carga elétrica de um átomo, certo? Os prótons e os elétrons, certo? Esses prótons aqui e os elétrons, eles vão ser associados por uma propriedade que a gente vai chamar de carga elétrica. Então, o elétron ele vai se atrair pelo próton por uma propriedade que a gente vai chamar de carga elétrica, certo? O equilíbrio total entre o número de prótons no núcleo, que é o número atômico do elemento químico, e o número total de elétrons na eletrosfera, ou seja, a carga dos prótons, juntamente com a carga da eletrosfera, torna o átomo eletricamente neutro. Então, meu amigo, se alguém disser, eu estou elétrico hoje, provavelmente ele vai estar eletricamente neutro. Realmente, porque os átomos estão em equilíbrio elétrico. A carga elétrica, a carga dos elétrons, ela vai ser igual e entrar em equilíbrio igual e oposta, né? No caso oposto, o módulo da carga. Vai ser igual ao módulo da carga dos prótons, certo? Agora, quando esse equilíbrio é quebrado, total dos prótons no núcleo, com o número de elétrons na eletrosfera, certo? A partícula ou o átomo ele vai ficar eletricamente carregado. Ou seja, se eu tenho lá uma quantidade de elétrons no meu átomo e essa quantidade de elétrons ela é perdida, certo? Ou o elétron saiu da eletrosfera, porque é o único que pode fazer isso é o elétron. O próton ele vai permanecer dentro do átomo, no núcleo. Ele não tem energia suficiente para sair do núcleo. Então, o que vai se deslocar vai ser os elétrons. Por acaso, por atrito ou por indução, o elétron, de alguma maneira, ele saiu do átomo. E esse átomo ele entrou em desequilíbrio eletrônico, certo? Então, esse átomo que perdeu um elétron, ele vai ficar eletricamente carregado. Quando ele perde um elétron, ele fica carregado positivamente, certo? Positivamente aqui. Quando ele ganha um elétron, ou seja, porque os elétrons são cargas negativas, então ele fica eletricamente negativo. A gente vai chamar de ânion e cátion, certo? O elétron que ele vai ficar, esse elétron carregado. Então, o elétron carregado, a eletricidade é porque há desequilíbrio de elétrons no átomo, certo? Ficou entendido isso? Quando eu ganho, fica carregado negativamente. Quando o átomo ganha elétron carregado negativamente. Então, o átomo está negativo, com carga negativa. Quando eu
perco elétrons, ele fica carregado positivamente, certo? E entre 1906 e 1903, o físico Robert Millikan conseguiu estabelecer a carga elétrica elementar de um elétron, que vai ser esse valor aqui. Pelo Sistema Internacional de Medidas, a gente vai usar o Coulomb. Então, a carga elementar do elétron é 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. É bem baixinha, até porque no átomo tem vários elétrons, certo? Então, quando a gente multiplicar a carga elementar do elétron vezes o número de elétrons, certo? A gente vai conseguir encontrar a carga total do átomo, que vai ser dada por essa fórmula aí, mais ou menos, dependendo do valor, se está perdendo elétrons ou se está ganhando elétrons, certo? Então, a carga total de um átomo vai ser dada por essa equação, carga, que vai ser representada pela letra Q, certo? Igual ao número total de elétrons que o átomo perdeu ou ganhou, vezes a carga elementar do elétron, que é esse valor aqui, ó, 1,602 vezes 10 a menos 19 Coulomb. O resultado no Sistema Internacional de Medidas vai ser em Coulomb. Lembrando que a gente vai trabalhar, como são números muito pequenos, provavelmente a gente vai trabalhar também com submúltiplos, né? Milicoulomb, microcoulomb, picocoulomb. Isso aí vai ser para uma outra aula, galera. Valeu, obrigado aí. Sugestões, gostou, não gostou, manda os comentários aí, certo? Se quiser que eu fale sobre outras coisas também, manda os comentários aí, dúvidas, manda nos comentários. Valeu, galera, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.